Com isso, vamos apresentar o painel final, que basicamente, eu não lembro o título, mas é basicamente sobre Bitcoin. Empresas de tesouraria, o surgimento de uma nova classe de instituições financeiras. Por favor, recebam no palco Mark Moss, Brian Dixon e Michael Saylor. Parada obrigatória às 17h30. Eles vão apagar as luzes. Senhores. Então vamos tentar ser objetivos e talvez deixar um tempo para algumas perguntas no final, antes que apaguem as luzes. Nos expulsar daqui. Quando alguém te pergunta, né, o que é uma empresa de tesouraria? Bem, uma empresa de tesouraria é uma corporação que é capitalizada com capital digital e que emite valores mobiliários lastreados nesse capital digital subjacente. Por que é algo novo? É uma nova classe de empresa financeira, um novo tipo de empresa. Existem companhias de seguros, bancos, empresas de fundos, empresas financeiras, empresas de desenvolvimento imobiliário, REITs. Há muitos tipos de empresas e também empresas operacionais. Por que uma empresa de tesouraria é nova e diferente? É porque a Lei das Companhias de Investimento de 1940 proibiu empresas de capital aberto de se capitalizarem ou alavancarem em carteiras de valores mobiliários. É por isso que nunca existiu uma empresa de tesouraria Mag 7, nunca existiu uma empresa de tesouraria do S&P. Você pode alavancar e pode chegar a 100%. É por isso que o Warren Buffett precisa vender ações da Apple. É por isso que a carteira de valores mobiliários da Berkshire Hathaway permanece abaixo de 40% de seus ativos líquidos. É por isso que ele tem tantos títulos do Tesouro. A Lei das Companhias de Investimento criou uma exceção para a dívida soberana do governo dos Estados Unidos. E assim, mesmo que tecnicamente esses sejam valores mobiliários, eles são considerados como não sendo valores mobiliários ou commodities para os propósitos da Lei SEC 40. Sendo esse o caso, para que qualquer uma dessas estratégias funcione, você precisa chegar a 100% ou mais de alavancagem. Se você está segurando apenas 10% de algo, não é exposição suficiente para tornar isso um tipo de empresa. Então, a empresa de tesouraria nasceu com a chegada das commodities digitais e especificamente do Bitcoin, a escassez digital. Você poderia alavancar uma empresa pública com ouro, mas ouro não é empolgante o suficiente. 99% dos investidores não acham que o ouro seja um bom ativo de longo prazo. Ele tenta acompanhar o S&P, mas na prática, para inovar, precisa ser uma ordem de magnitude melhor. E como o Bitcoin conseguiu superar o S&P em 3 ou 4 vezes, ele é suficientemente melhor para justificar correr o risco em algo totalmente novo e revolucionário. Então, o que você vê agora é o surgimento de 180 empresas públicas capitalizadas em Bitcoin. Você também vê uma explosão de empresas de tesouraria de ativos digitais baseadas em Ethereum e Solana. Por quê? Porque, de fato, estão sendo consideradas commodities pela administração atual. Então, elas têm status de commodity de fato. Se qualquer outro token fosse considerado um valor mobiliário, você não poderia seguir essa estratégia. Isso significa que, ao todo, você tem cerca de 250 empresas que são tesourarias de ativos digitais. E você sabe, você poderia dizer, bem, posso fazer isso com ouro? Na verdade, não. O ouro é muito lento, muito entediante. Imóveis, você tem os REITs, mas o setor imobiliário tem desempenho inferior ao S&P. Soja, petróleo, as pessoas tentaram de tudo. Mas, no fim das contas, se você tem uma commodity digital que supera o S&P, você tem desempenho suficiente para criar uma empresa de tesouraria. Agora, a questão é, como a indústria vai se desenvolver? E estamos no primeiro ano desse negócio nascendo. E, claro, 90% dos investidores nem sequer acreditam que isso seja uma categoria. Eles nem sequer reconhecem isso. 1% está entusiasmado com isso. 2 ou 3% estão tateando por aí. E com isso, como preâmbulo, acho que, Mark, quais são seus pensamentos? O que você acha que vai acontecer nessa indústria e qual a sua opinião sobre empresas de tesouraria em geral?
Bem, de modo geral, sou favorável a elas. Mas quanto ao que eu acho que vai acontecer, quero dizer, estamos tentando pensar no futuro. E eu acho que, sabe, a menos que você seja Michael Saylor e tenha estudado a história da tecnologia, além de ter lido livros de fantasia, é difícil para a maioria de nós enxergar o futuro. Mas quando temos um novo ativo como o Bitcoin, que é a digitalização do capital, e se move na velocidade do capital, temos um novo conjunto de blocos de construção para criar coisas novas. Então, podemos pensar no sistema financeiro como ele é hoje e em como isso o transforma. E assim, podemos imaginar talvez o que não sobreviva no sistema financeiro e o que talvez avance dentro do sistema financeiro. E se você pensar nos 700 trilhões de dólares que estão parados no sistema financeiro, rendendo algo entre 0 e 8% atualmente. Mas podemos pegar essa digitalização do capital e então fatiá-la, como o Sayer nos mostrou, com diferentes tipos de preferenciais e diferentes tipos de instrumentos que podem fornecer algo que, como ele disse, normalmente eram os títulos do tesouro que ocupavam esse espaço. Atualmente temos 250 milhões de pessoas no mundo desenvolvido aposentados que dependem de alguma fonte de renda em relação aos 700 trilhões de dólares de capital que estão rendendo essa renda. E isso precisa de uma renda melhor, um rendimento melhor, algo mais seguro do que os títulos de dívida. E assim, esse novo ativo digital que se move mais rápido, que nos proporciona esse melhor retorno, que nos dá espaço para então alavancar no SP500 e alavancar nos mercados de dívida e crédito. Isso nos permite fazer essas coisas. Então, acho que alguns dos tipos de novas instituições financeiras que estamos vendo serem construídas em cima disso são bastante interessantes. Obviamente, ainda teremos criadores produzindo mais do que consomem e haverá necessidade de poupança. Portanto, haverá instituições financeiras que cuidarão da segurança, da custódia e de coisas desse tipo. Acho que sempre teremos necessidade de crédito, então continuaremos tendo instituições financeiras que ainda oferecem crédito. As pessoas ainda vão precisar comprar casas, ainda vão precisar comprar carros. Ainda teremos empreendedores que precisam de capital para negócios, assim como para expandir empresas. Será, como Mises chamava, crédito de commodities versus crédito circulante. Estaremos emitindo crédito a partir da poupança. Não é simplesmente criar do nada. Acho que o seguro será um modelo financeiro muito interessante no futuro. Especificamente com o Bitcoin, Warren Buffett nos mostrou o poder de ter um float com companhias de seguro. Então imagine se você é bom em ajustar riscos, se é bom em assumir riscos, você obtém o poder do float. Coloque isso em um padrão Bitcoin, acho que isso é realmente poderoso. Acho que, obviamente, penso sobre liquidez. Então o Bitcoin é, claro, dinheiro eletrônico peer-to-peer. E assim, eu poderia transferir dinheiro eletrônico peer-to-peer com qualquer um de vocês aqui, e isso é ótimo. Mas se você é o Walmart com 10 mil lojas globalmente, movimentando 680 bilhões de dólares, dinheiro eletrônico peer-to-peer não funciona. Então você vai precisar de provedores de pagamento, vai precisar pagar centenas de milhares de funcionários, as soluções institucionais financeiras nesse espaço. E por fim, a última categoria em que vejo espaço para melhorias. Quando essas empresas de tesouraria avançam para esse futuro financeiro, valores mobiliários, ainda precisaremos de empresas, captar recursos, agrupar o dinheiro e ter descoberta de preços nos mercados e coisas desse tipo. A diferença é que tivemos esse mercado de ações por 430 anos baseado em moeda fiduciária. Tudo isso faz a transição para o Bitcoin, que é mais rápido, forte e transparente. O que realmente acontece é que Wall Street, as instituições financeiras ainda estão lá, mas a estrutura de Wall Street que temos hoje está, em sua maioria, colapsada. As coisas acontecem mais rápido, de forma mais transparente e em um padrão Bitcoin. Brian, o que você acha? Sim, do meu ponto de vista, uma das coisas que acho muito interessante é que, há 13 anos, quando comecei a me envolver com o Bitcoin, descobri um conceito que realmente inverteu minha forma de pensar sobre a oportunidade de investir e mudou minha opinião sobre isso. Historicamente, você tem a camada de protocolo e a camada de aplicação. E a camada de protocolo seria coisas como o protocolo de internet IP, ou HTTP, ou SMT, para protocolo simples de transferência de e-mail. E você nunca poderia comprar uma parte disso para monetizar seu crescimento, adoção e valor ao longo do tempo. Você tinha que investir na camada de aplicação, que eram empresas como a AOL, no Yahoo, no Google, que tinham esses diferentes provedores, e você lucrava com isso. Então, todo o acréscimo de valor ocorreu na camada de aplicação, porque não tivemos a chance de comprar na camada de protocolo. Então, quando o blockchain e o Bitcoin foram desenvolvidos, esse esquema de investimento foi invertido. Certo, agora podemos comprar uma parte desse protocolo, possuí-lo e mantê-lo. E se você observar o perfil de retorno ao longo do tempo em comparação à propriedade da camada de protocolo, em comparação à propriedade dos aplicativos criados sobre ela, a camada de protocolo superou significativamente os aplicativos. Agora, com as empresas de tesouraria de Bitcoin, o que estamos vendo é o surgimento de ambas as coisas, pois estamos obtendo exposição para possuir a camada de protocolo com a ponte que é a própria empresa de tesouraria.
E eu acho que essa é uma ideia fenomenalmente interessante para onde o futuro dessas instituições financeiras pode ir e as oportunidades de superação que isso traz. Acho que ainda nem vimos o começo de onde isso pode chegar. E se pensarmos nisso de uma perspectiva sistêmica, quando você tem um sistema antigo e falho, que é o nosso sistema bancário fiduciário tradicional que existe hoje, esses sistemas não vão simplesmente adotar o Bitcoin naturalmente, porque isso vai acabar com seus próprios modelos de negócio. Então, o que acontece? Você precisa construir um sistema totalmente novo por conta própria, assim ele acaba por desestabilizar esses modelos e com o tempo eles são forçados a adotá-lo. E é isso que estamos vendo com as empresas de tesouraria em Bitcoin. E eu acho que ao pensarmos de uma perspectiva voltada para o futuro, e concordo com tudo o que você mencionou sobre os diferentes tipos de produtos que podem surgir, mas e quanto aos mercados que ainda nem existem e como as empresas de tesouraria em Bitcoin podem se envolver com eles. Então vamos ver um exemplo. Pense em agentes virtuais de inteligência artificial, certo? Toda vez que questionamos o Grok, o Perplexity ou o ChatGPT, há um gasto de eletricidade e computação necessário para consultá-lo e processar os dados e informações que chegam até nós. Certo. Eventualmente teremos uma economia virtual de trilhões e trilhões de robôs de inteligência artificial fazendo coisas que nem percebemos que eles estão fazendo. Certo. E haverá um gasto de eletricidade computacional com esses robôs fazendo esse trabalho. Bem, eles não podem abrir uma conta no Bank of America. O que eles podem aceitar? Eles podem aceitar algo como Bitcoin. E se talvez o futuro das empresas de tesouraria de Bitcoin, um dos produtos e serviços que elas fornecem, seja atender à crescente adoção do mercado de inteligência artificial, fornecendo serviços e produtos financeiros de forma nativa da internet. Então acho que isso é algo interessante para se pensar no futuro nos próximos anos. Acho interessante pensar que o Bitcoin é o protocolo. E eu olho para isso, acho que esse é o meu risco. Se você é um maximalista do Bitcoin, essa é a sua taxa livre de risco. E então, acho que é algo como 29% ao ano pelos próximos 20 anos. Isso se você quiser comprar o protocolo. E se eu quiser investir em qualquer outra coisa, ela precisa superar isso por uma margem significativa. Tem que ser, sabe, algo como 40% ao ano ou 50% ao ano. E então, as empresas de tesouraria de Bitcoin criam coisas. Segurança é uma aplicação sobre o protocolo e Bit é uma aplicação sobre o protocolo. MSTR, STRC, a aplicação deles de 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões de dólares sobre o protocolo, sabe? Eles movimentam, as pessoas ficaram esperando por isso. Bem, como conseguimos uma economia circular e como fazemos as pessoas gastarem Bitcoin? Bem, 3, 4, 5 bilhões de dólares por dia são negociados em 6 horas na camada 3, sabe? Uma aplicação como na MSTR, ou 4 bilhões, ou 3, 2, 4 bilhões de dólares em negociações de Bit a cada, 6 horas. Então, esses protocolos, o protocolo está sendo alimentado pelas aplicações, e eu acho que isso vai continuar, e as pessoas vão inventá-las em um ritmo feroz. Acho que, como esta é a última sessão do dia, gostaria de abrir o espaço para perguntas para todos vocês. Então, talvez vocês possam se manifestar e, se alguém tiver uma pergunta para qualquer um de nós sobre Bitcoin, empresas de tesouraria, ou abordagens, ou o que acham que vai acontecer, fiquem à vontade para perguntar, porque acho que podemos tornar isso interativo. Acho que com certeza há a questão de qual será o primeiro banco a se conectar ao Bitcoin. Qual será a primeira companhia de seguros, a primeira resseguradora? O que acontece quando você conecta isso a uma empresa como a Apple, a Microsoft ou uma empresa de tecnologia? Sabe, o que acontece quando um governo imprime sua própria moeda para comprar Bitcoin? Todas essas situações. O que acontece quando uma cidade faz isso ou um estado faz isso? A forma de saber que você ainda está no início é que nenhuma cidade vendeu um título para comprar Bitcoin. Nenhum estado financiou com Bitcoin, nenhum país fez isso ainda. Algumas empresas e pessoas já fizeram, mas veja, ainda não conseguimos um artigo positivo no Wall Street Journal depois de 5 anos. Vou declarar sucesso quando conseguirmos um artigo positivo. A Bloomberg já disse algumas coisas positivas, mas ainda estamos muito no início. E os próximos 10 anos serão novamente assim. É como a corrida do ouro. Mas imagine a indústria petroquímica em 1870 e você está olhando para o plexiglass hoje, e o nylon, o poliéster e coisas do tipo, e a lycra. E o que eles estavam pensando em 1870? Certo? Quem fez a primeira pergunta? Vá em frente. Tenho a primeira pergunta aqui. Então, Michael, isso pode ser um pouco
prematuro e egoísta em certo sentido, mas se você for presidente em 2028, estou fazendo lobby para diretor do UMB e vi David Folder aqui. Também dei um toque no Larry Lapierre sobre isso, você sabe as implicações mais amplas, e eu brinco, mas é para aqueles de nós que, você sabe, ver o número subir é bom, mas chegamos aqui meio que por estarmos irritados com o sistema atual, a crise financeira global e tudo o que vimos. Então, talvez tenhamos vindo aqui pelo número subir, mas agora estamos aqui pela revolução. Então, foi mais só legal, sabe? Estar aqui e passar o dia com a nossa galera. Acho que nem tinha uma pergunta aí, na verdade. Obrigado. Essa foi fácil. Obrigado. Alguns dos temas recorrentes de hoje foram meio que ficar no seu quadrado, manter as coisas simples e transparentes para os seus investidores, mas também manter aquela alavancagem. E o exemplo que você usou, Michael, foi que a Standard Oil produzia petróleo e já tinha uma trajetória antes mesmo do carro ser inventado. E isso realmente estimulou o próximo caso de uso dos produtos petrolíferos. Na sua opinião, como será o próximo caso de uso que transformará o mercado como o conhecemos? Acredito que o caso de uso inicial seja o patrimônio digital, certo? Patrimônio líquido, você sabe, patrimônio alavancado no próprio Bitcoin, e as pessoas estão entendendo isso. E a Meta P-Point vendeu 1 bilhão e 400 milhões de dólares na semana passada. Então isso é uma espécie de prova de que existe um mercado lá. O próximo caso de uso é o crédito. E você sabe, vimos crédito via debêntures conversíveis e, como você sabe, nos tornamos o maior emissor de debêntures conversíveis do mundo. E eu diria que depois dos meus últimos 20 negócios ou 20 operações de crédito, se eu fosse aconselhar uma empresa de tesouraria de Bitcoin, eu diria que você deveria vender uma ação, que é um Bitcoin amplificado, tentar chegar a 2 vezes Bitcoin, e deveria vender um instrumento de crédito simples, como uma ação preferencial, que é uma ação preferencial de tesouraria com rendimento variável sobre uma moeda. Pagar 400 pontos base a mais do que a taxa livre de risco do franco suíço, ou pagar 400 pontos base a mais do que a taxa livre de risco na Europa, ou 400 pontos base a mais do que a taxa do iene japonês, ou 400 pontos base a mais do que o SOFR. Vá fazer isso. Retire a volatilidade, retire a duração, retire o delta do instrumento e você sabe, se há algo que se compare a gasolina ou, desculpe, querosene, como petróleo bruto puro, altamente refinado. Acredito que o equivalente ao querosene em nossa indústria é o spread de crédito puro, sem risco, certo? Apenas 500 pontos base, sem volume, sem risco. É como quando eu pergunto para todo mundo que tem uma conta bancária, todo mundo, você quer que sua conta bancária te pague 500, te pague 10% de juros, todo mundo. Então, você perfeito. Esse não é o único modelo. Existem milhares de modelos. E por isso não quero que você pense que esse é o único. Mas eu literalmente diria para alguém, tipo, uma Metaplaneta, venda Metaplane, está 2,34 vezes o Bitcoin, venda Meta Yield, está 6% em iene, isso pode se tornar uma empresa de $1 trilhão. E você não precisa de nenhuma outra ideia, porque está basicamente corrigindo todo o mercado monetário nesse referencial de moeda. Então, acho que se você quiser ser muito simples, é só extrair o rendimento puro, eliminar o risco de crédito e a volatilidade, se conseguir fazer isso. E isso foi a última coisa que eu fiz depois de 5 anos fazendo outras coisas. Então, estou basicamente dizendo que você pode pular a minha vida. O lado negativo de começar agora é: você está 1 ano atrás de nós. O lado positivo agora é que você pode pular meus primeiros 4 anos de erros. E eu acabei de te dar a resposta. Se eu pudesse avançar no tempo e fazer de novo, eu pularia tudo. Eu venderia Stretch. Eu manteria a participação acionária e focaria em vender aquele estoque preferencial do Tesouro para todas as companhias de seguros, todos os investidores qualificados, todos os investidores de varejo, conectando isso a todos os bancos. Agora, de novo, eu não posso te garantir. Não tenho certeza se isso vai funcionar para sempre daqui a 10 anos. Se funcionar, então voltamos aqui e aí posso dizer que funciona agora. Essa é a minha opinião a seguir. Olá. Antes de tudo, um enorme obrigado a todos na sala pela ótima energia e pelas conversas tão enriquecedoras.
A pergunta que tenho para o painel é: enquanto tento convencer as pessoas e o family office pelo qual sou responsável, acho que uma questão que acho muito difícil de responder é sobre strike. Todos são ótimos, mas em termos de pagamento de dividendos e quanto aos fluxos de caixa operacionais. Quão sustentável isso é? O Bitcoin precisará ser vendido em algum momento? Então, como você me aconselharia a responder essa pergunta? Exatamente, para que seja uma decisão óbvia. Sim, eu acho que a resposta é que a empresa de tesouraria está sentada sobre uma montanha de ativos sólidos. Em um mercado racional, ela simplesmente venderia a participação acionária para pagar o dividendo. Em um mercado irracional, onde o valor das ações se descola dos fundamentos do Bitcoin, você vai vender a volatilidade do Bitcoin ou vai se envolver em negociações de derivativos para extrair o rendimento diretamente do Bitcoin, se necessário. Provavelmente você vai vender um contrato futuro, certo? Você vai vender uma opção de compra fora do dinheiro contra o Bitcoin, ou vai entrar em uma operação de base e, no pior dos casos, simplesmente venderá o próprio Bitcoin subjacente. Porque enquanto o Bitcoin estiver crescendo a um múltiplo do dividendo subjacente, você sempre terá isso como uma opção final. Aliás, o motivo pelo qual você não vai direto para essa opção é que a coisa mais eficiente do ponto de vista fiscal que você pode fazer é vender a ação. Quando você vende a ação, não há imposto que você possa gerar. Poderíamos gerar bilhões de dólares vendendo derivativos sobre o Bitcoin. Nós geramos um evento tributável e por isso não fazemos isso, pois simplesmente não é tão eficiente e não expande a estrutura de capital da empresa. Mas se alguém perguntar, bem, como eles vão pagar o dividendo? A resposta é que você vai vender a ação. Bem, se você não puder vender a ação, então a resposta é que vamos vender derivativos sobre o próprio Bitcoin subjacente. E esse mercado tem a 60 bilhões de dólares de liquidez em Bitcoin. Então, se você não pode vender os derivativos de Bitcoin, que é um mercado muito saudável, você vai vender o Bitcoin no mercado. Mark. Se pudesse acrescentar algo a isso, eu também desafiaria você aqui. Sayer falando antes, há cerca de 10 anos. Estarei de volta em 10 anos. Eu te conto se funcionou mais cedo hoje, ele estava falando sobre, não posso te dizer sobre 15, 25 anos. Eu te conto sobre 10 anos. Então agora estamos passando por uma enorme disrupção com a IA e todos os modelos de negócios, como vemos hoje, estão sendo impactados. E então o modelo tradicional é, vamos te pagar com fluxos de caixa futuros. Ok, que fluxos de caixa futuros? Em 10 anos você ainda vai ter fluxos de caixa futuros em vez de ficar com os ativos. Certo, exatamente. A maioria das pessoas está te pagando com base em uma promessa, um futuro em que eu terei esses fluxos de caixa sem garantia, porque você não tem ativos, ao contrário de realmente possuir a base de ativos hoje. Ele está te dando várias outras formas de pagar o dividendo. No pior cenário, não chegamos a esse ponto, mas no pior cenário você tem o ativo, e por isso eu acho que é uma forma diferente de se fazer hoje, porque temos esse novo ativo, certo? Capital financeiro. Mas é assim que eu abordaria essa questão. Uma coisa que eu também ia acrescentar, porque me encontro com escritórios familiares o tempo todo. E uma das coisas que ajuda, eu acho que eles entendem que quando você os aconselha, não é só que você está explicando a mecânica do que Michael e Mark acabaram de expor, como uma perspectiva de fluxo de caixa, uma perspectiva de dividendos, mas você também tem que fazê-los entender o valor dos efeitos de rede, certo? E então, quando você olha para coisas como a lei de Metcalfe, onde você pega o número de usuários na rede, eleva ao quadrado e multiplica pelo valor transacional que flui pela rede e extrapola isso ao longo do tempo, você vê que terá esse ativo que você vai manter à medida que a taxa de adoção continua a crescer, que vai superar astronomicamente basicamente qualquer outra coisa que estamos vendo no mundo agora. E então, quando você realmente ajuda as pessoas a entenderem, do ponto de vista de um family office, não só é um negócio sustentável em relação ao que eles fazem nos mercados públicos, mas a própria base fundamental do negócio deles, que é a aquisição e reutilização de Bitcoin, e como isso é adotado e a rede cresce ao longo do tempo com uma curva de crescimento exponencial, isso também vai impactar as ações. Então, acho que isso ajuda eles a entenderem melhor a questão. Não é só que esse negócio gerador de caixa está fazendo XYZ com esses diferentes produtos denominados em Bitcoin, mas também está impulsionando a adoção da rede ao longo do seu caminho. Mark Byrne finja que ele não está sentado ao seu lado. O que você acha que Michael Saylor e a Strategy deveriam fazer, ou o que você gostaria de ver eles fazendo? Finja que ele não está ali. Na minha opinião, acho que com o tempo, quando olhamos para as coisas, estamos basicamente criando instituições financeiras denominadas em Bitcoin para o futuro, certo? Isso vai se tornar, na minha opinião, o novo tipo de sistema bancário central, certo?
Você vai ter uma instituição massiva em cada jurisdição, elas serão as maiores, e haverá ramificações menores e derivadas que vão se expandir ao longo do tempo. Então, eu acho que a progressão natural, se essa tese realmente se concretizar, é o que um banco oferece hoje? Se vamos criar um sistema monetário global denominado em Bitcoin, você precisa ser capaz de emitir basicamente os mesmos tipos de produtos que vemos hoje nos mercados, para que consumidores e investidores institucionais possam usar, assim como usamos nas finanças tradicionais. Portanto, vamos ver empréstimos, hipotecas e coisas desse tipo ao longo do tempo. Mas você precisa ter Bitcoin suficiente em estoque para poder fazer isso, para que seja eficaz. E eu acho que esse é o primeiro passo. É isso que estamos vivenciando agora e o que temos visto nos últimos anos. A agregação do Bitcoin, mantê-lo e as inovações em produtos financeiros que realmente se fundem com os produtos financeiros tradicionais no ecossistema bancário existente é o que vai evoluir. E eu vou responder essa pergunta, mas vou inverter a perspectiva e ao invés de ser crítico e dizer o que ele deveria fazer melhor, vou enfatizar alguns pontos que acho que todos deveriam observar. Então, primeiro, eu diria que você o ouve repetidamente ser extremamente focado, com uma mente única no objetivo. E o problema que todos têm é fazer coisas demais ao mesmo tempo. Em uma conversa privada em Praga, você disse ao Alexander: você provavelmente vai chegar a 1 bilhão, 100 bilhões, 1 trilhão, mas provavelmente não vai, porque provavelmente vai tentar ser um conglomerado e vai perder o foco. Então, esse foco absoluto, e a maioria de nós tenta fazer coisas demais ao mesmo tempo. E pensando nisso, eu também diria que certamente não vimos a grande mídia ser muito favorável. Também há um enorme mal-entendido. Mas para reforçar o ponto dele, não só ele saiu e mostrou o modelo como está constantemente tentando educar o mundo, ensinar, mudando o nome da empresa, ensinando a estratégia para todos nós seguirmos cooperação, colaboração, mas também educação. Então, eu diria que, em vez de tentar dizer o que ele deveria fazer diferente, acho que todos nós deveríamos prestar atenção nessas coisas. E então, se você tem experiência em seguros como o Jeff, sabe? E talvez seguros seja a sua praia, mas para cada um de nós seguir o que temos, ser determinado, focado, educar, colaborar ao longo do caminho. Michael, você tem 2 minutos. Fecho. Miguel. A questão é, o que você faria melhor? Não, eu sou um idiota. Acho que já falei o suficiente. Próxima pergunta. Olá, obrigado, Michael. E a todos aqui hoje, que dia incrível de conhecimento, sabedoria e também paixão. Faço parte da equipe que está lançando recentemente o 21millionstories.com e estamos lançando produções de TV e cinema em nível de Hollywood, especialmente para o espaço de tesouraria de Bitcoin. E eu queria perguntar, quando você imagina o mundo que visualizou para daqui a 10 anos, que tipo de conteúdo de TV, cinema, educação ou entretenimento você acha que precisa existir no mundo? Será digital, será interativo, provavelmente será impulsionado por IA e será personalizado. Sabe, em algum momento, acho que todas as nossas decisões educacionais desaparecem e você passa a ter um professor de IA que te ensina o que quiser, melhor do que qualquer professor que já existiu. Na verdade, é uma combinação de todos os professores que já existiram. E eu acho que, em algum momento, o filme se torna uma experiência de caminhar por um mundo. E, em algum momento, todo o seu entretenimento passa a ser personalizado. E podemos ver isso acontecendo agora mesmo, mas acho que daqui a uma década estaremos desfocando a distinção entre entretenimento personalizado e educação personalizada, o que é algo bom. Obrigado, Michael. Obrigado a todos. Nos vemos em janeiro e nos vemos no PubKK em cerca de 1 hora. Obrigado por terem vindo. Obrigado.